Ok, então boa noite a todos, bem-vindos à terceira live no Reguenga Palhota, uma ou duas palhas de conversa. Hoje os nossos convidados são Josué, um dos treinadores do nosso clube, treinador do guarda-redes, treinador adjunto e também ponta de lança, só para vocês verem a qualidade que o Josué tem, e o nosso mister também, o mister José Manuel, que hoje vai estar em conversa connosco. Já começa o Xavier a dizer que o Mister é só estilo, por isso isto aqui já começa de certa forma aqui o puxa-saco, Mister, mas eu não disse nada. E pronto, vamos estar aqui uma horinha à conversa, vamos basicamente, a dinâmica vai ser sempre a mesma, eu vou colocando aqui algumas perguntas aos nossos convidados de hoje e vocês quem estiver a ver, os jogadores, adeptos, amigos, podem colocar também as vossas questões, podem opinar nos comentários da live e vamos andando por aí. Eu pergunto, vocês perguntam, vamos ter aqui uma conversa com certeza agradável. Antes de mais, pedir a todos que partilhem a live, que façam gosto na nossa página de Facebook, no YouTube, no Instagram. Nós estamos nestas três redes sociais e peço a todos para nos seguirem, que vocês não se vão arrepender com toda a certeza. E pronto, vamos então começar pelo nosso Mister. Mister, boa noite antes de mais. A primeira pergunta é a pergunta que eu faço sempre a todos. Como é que tem sido viver nesta nova realidade que nós temos com esta pandemia e ajustarmos a nossa vida a isto? Como é que tem sido a sua vida, Mister? Eu acho que tem sido igual a muita gente, quer pelo nosso Portugal, quer pelo mundo fora. Não tanto confinado, porque estou a trabalhar, portanto estou a exercer a minha profissão, porque eu também presto serviços comunitários, que é vender os produtos de higiene, o gel álcool, as máscaras, as luvas, uma série de coisas e os produtos de higiene em si. E naturalmente continuo a trabalhar praticamente a 100%. Porque naqueles momentos mais mortos venho para casa e estou confinado dentro de casa, porque a dinâmica de trabalho é completamente diferente. Exatamente. Não vou alongar muito nas minhas respostas, mas mesmo assim, para dizer muita coisa, vou conseguir ter o mesmo tempo que o Xavi para dizer duas ou três coisas. Pronto. Em relação à saúde, familiares e amigos, tudo bem? Não há problema nenhum? Está tudo com a saúde em cima, Mister? Está tudo bem. Está tudo bem. Espero que também esteja por aí com os familiares dos jogadores e também do universo palhota, que as coisas estejam bem, porque isto de facto não é brincadeira nenhuma e eu acredito sinceramente que está tudo bem com vocês também, porque as más notícias chegam rápido. E ainda bem que não chegou nenhuma e espero, naturalmente não chegue nenhuma, e espero que um dia, quando a malta se encontrar, que não tenha aquela história para contar, aquela história triste, isso é que é muito importante. Exatamente. E acredito que isso não vai acontecer. Eu também acho que sim. Josué, antes de mais, o Xavi diz que tu estás lindo, como sempre. E pronto, e vamos começar também por ti agora com a mesma pergunta, Josué, como é que tem sido a dinâmica e o viver nestes tempos complicados que estamos a passar? Então, antes de mais, queria dar uma boa noite em geral a todo o mundo. Somos vistos internacionalmente, por isso os meus agradecimentos desde já. E depois, começar apenas com esta pequena brincadeira. Os atletas fizeram questão que eu viesse para aqui de Rob, como sabiam que o Mister vinha dar uma palestra e ia demorar, a seguir eu ia diretamente dormir. Por isso tem aqui esta brincadeira do Rob e direto para o campo. Não sei se será assim ou não, veremos. Em relação à situação que tem surgido ou que tem acontecido no nosso país, é assim, eu tenho trabalhado manhãs, basicamente manhãs, não é todas as manhãs, mas uma ou duas vezes por semana tenho ido elaborar o meu trabalho
Em relação a familiares, está tudo bem, graças a Deus, e espero que assim continue. Exatamente, exatamente, isso é que é preciso. Ou seja, então vocês continuam a trabalhar na mesma, claro que com algum confinamento e com alguma cautela, mas continuam a trabalhar na mesma, isso também é importante também para a gente não ficar malucos da cabeça, que parece que não, mas ficar em casa não deve ser nada fácil, eu que o diga. Eu que o diga, não eu, mas muita gente que eu conheço está fechada em casa e é complicado. Mister, vamos voltar a si então. Eu ia-lhe perguntar, ou melhor, ia-lhe sugerir que falasse um bocadinho daquilo como está a correr a nossa época. Nós estamos neste momento em zona de passagem para a meia-final e eu quero que o Mister também fale um bocadinho daquilo que se está a passar na nossa época, se os objetivos estão a ser, neste momento os objetivos estão a ser cumpridos, nós estamos em zona de passagem para a meia-final, mas o que é que o Mister sente como está a correr a época? O que é que o Mister sente em relação à nossa performance? Os objetivos estão a ser conseguidos, quer sob o ponto de vista exibicional, até mesmo sob o ponto de vista classificativo, porque reparem que nós estamos dependentes de nós próprios e, portanto, não ultrapassamos ainda nenhuma fase, mas estamos dependentes de nós próprios. Faltam 5 jogos e a equipa demonstrou que está bem. Obviamente que, se formos a fazer uma análise, sintetizar aquilo que se passou durante a época, nós começámos muito bem, fizemos aquele torneio que vencemos, o torneio da Escola de São Jorge, depois jogos particulares que fizemos sempre muito bem, e as expectativas obviamente que estavam altas, mesmo criadas por nós também, porque enfim, a nossa expectativa era sempre aquela que nós traçámos logo desde o início e sabíamos qual era. E depois houve um momento que foi a segunda jornada que precipitou, surpreendeu-nos alguma coisa. E nós perdemos ali 2 pontos que não podíamos perder, embora não tenha sido buscado em nada o nível exibicional. E depois isso, de certa forma, pode intranquilizar um bocadinho as coisas. Nós depois tivemos uma reação em que conseguimos também empatar num adversário direto, mas até porque, da forma como foi o jogo, que na segunda parte podíamos ter vencido muito bem, não conseguimos. Isso causa sempre, não instabilidade, mas causa sempre, enfim, causa sempre alguma intranquilidade. E depois, já a quinta jornada, que era um jogo que nós já o tínhamos praticamente na mão, aconteceu aquele momento final que enfim, mas frente a um Madrave que fez uma excelente primeira parte, do melhor que eu vi, portanto, neste campeonato em Natel. Mas depois, quando a equipa precisou, faz o assalto, quando era primeiro e segundo, num campo muito difícil, e aí sim a malta faz um grande jogo e assalta o primeiro lugar. Depois, pronto, há a questão da segunda volta, em que perdemos ali um bocadinho de terreno. Não importa até falar muito porquê, mas eu tenho uma opinião sobre isso. E depois estava tudo em aberto para nós resolvermos. Terminou tudo isto com uma vitória difícil, porque agora, neste momento, as equipas são todas difíceis, no nariz, e estava tudo em aberto e tudo se perspectivar. Está-me a fugir a palavra. Bom, tínhamos a perspectiva de que... Bom, está-me a fugir essa palavra. Tínhamos a perspectiva de que íamos, com certeza, conseguir o nosso objetivo. E vamos ver. E vamos conseguir. Passando para o Josué, e daqui a um bocado eu volto também ao Mister com a mesma pergunta. Josué, achas que o campeonato vai acabar? Achas que nós vamos conseguir acabar? Qual é a tua opinião em relação a isso? Na minha sincera opinião, eu acho que o Natel conseguiria fazer com que nós acabássemos o campeonato. Se isso irá ou não acontecer, já não é da nossa responsabilidade, e só a direção do Natel é que saberá ninguém. É assim, não é impossível. Com alguns constrangimentos e tal, mas éramos capazes de conseguir acabar o campeonato. Porque até exato, o nosso espaço temporal também é diferente dos outros da Distritais e do Campeonato de Portugal, ou seja, se o nosso campeonato só começa em outubro, não há problema nenhum. Por exemplo, começamos em julho a jogar à bola, não há problema nenhum. Para nós, exatamente. Para nós é indiferente. Exatamente. Fala, desculpa.
Estava a dizer que tu ontem referiste que chegaste a fazer jogos à quarta-feira. Sim. Por isso também tivesse que acontecer. Exatamente. 6 jogos que faltam, não era impossível. Exatamente. E o Mister, a sua opinião, acha que vamos conseguir acabar isto? Mister? Está aí, Mister? Mister? Deixei de ouvir um bocadinho o Josué. Estou a ouvir. Estou a ouvir bem, só que o Josué que deixei de ouvir um bocadinho. Às vezes falha um bocadinho, é normal. Mas, acha que vamos conseguir acabar isto? Em relação a... eu não sei se a Anatel vai prosseguir com o campeonato. É claro que nós estamos disponíveis para fazer aquilo que eles decidirem. Agora não sei, obviamente, se vai decidir terminar o campeonato. Creio que pelo espaço temporal que existe é possível, porque os moldes do campeonato são diferentes, mas não sei se tendo em conta que o campeonato da Anatel pode não representar muito para as autoridades em relação, portanto, para a comunidade portuguesa, não é? Pode não representar muito e pode não haver essa autorização. Assim como pelos campeonatos distritais e isso tudo. A mesma coisa não se pode dizer pelos campeonatos nacionais, principalmente os campeonatos profissionais, que têm, obviamente, têm uma importância vital na economia também e portanto, pode originar que eles continuem os campeonatos nacionais, os campeonatos profissionais. Agora, no ponto de vista dos campeonatos regionais e da Anatel, não sei. Agora, obviamente que os clubes e as coletividades devem fazer também alguma força, se houver essa possibilidade, se não houver grandes perigos que representem para a saúde pública, fazer o campeonato da Anatel continuar. Eu acho que os clubes e as coletividades devem fazer força porque investiram o seu dinheiro e devem, obviamente, fazer força para que se termine o campeonato. Está aqui o Jonas a dizer, o Jonas Santos, que o campeonato já foi terminado para este ano. Eu não sei se é verdade ou não, sinceramente. Não sei, acho. Eu não nenhuma informação. Exatamente, também acho que não, mas é assim, eu também. Deve estar a referir, se calhar, ao campeonato distrital. Sim, os distritais e o campeonato de Portugal já terminaram. Sim. Só falta mesmo saber aquela coisa dos playoffs para a segunda liga, porque de resto eu acho que já está tudo mais que decidido. Eu creio que a Anatel se calhar vai por arrasto também, vai se calhar por esse, eles tendo em conta que estes campeonatos vão terminar, se calhar eles vão fazer a mesma coisa. Penso eu, mas não sei. Sim, é provável. Temos que aguardar. Nem mais. Temos que aguardar e depois a partir daí vermos. Josué, tu que já estás na casa desde o início, foste uma das pessoas que começou com este projeto do Palhota mesmo em torneizinhos e depois passaram para a Anatel. Nestes anos todos tens tido momentos muito, muito bons. Mas para ti, nestes 5 anos, só falando de Anatel, de Palhota na Anatel, para ti qual foi o melhor momento que já passaste no Palhota até hoje? É assim, eu não consigo escolher um melhor momento, consigo escolher vários. Posso mencionar alguns. Sim, força. Posso mencionar. E também foi um dos teus comentários que tinha feito às outras lives. A apresentação do plantel. Acho que é muito, muito bem conseguido da parte da associação e não existe na Anatel apresentações daquelas. Posso-te garantir. Sim. Depois, pioneiros em galas. Também te posso garantir que poucas ou nenhumas são as equipas da Anatel que têm uma gala da nossa qualidade e que levam um número de pessoas àquele jantar e àquele momento especial. Exato. Em termos futebolísticos, é assim, aquela meia final agridoce contra o Pejeiros, porque na realidade nós tínhamos passado aquela final, passado para a final e foram os 30 segundos mais felizes da minha vida, ou mais da própria associação, e depois temporalmente os piores momentos da nossa vida. Exatamente. Pronto, aí ficam momentos que ficam para a história. Também tenho um jogo que gosto de realçar, que esse jogo
na altura era o Mr. Zé Manel, o Mr. Zé Manel no segundo ano, que foi um jogo, que é um jogo, na minha opinião, à palhota. E foi um jogo muito bem conseguido. E o Mr. Zé Manel vai se recordar, foi o jogo contra os arrefanenses, no campo de Mineiros de Poiares, ganhámos 5-0. Eu fui fazer... Um jogo... Maneta. Aquele jogo que valeu mesmo a pena, aquele jogo que tu sabias que ias entrar lá para dentro e que ias ganhar. A confiança dos atletas, a confiança de toda a gente era incrível. Eu fui lá fazer depois os vídeos no fim do Palhota Alé, no balneário, ainda cheguei lá e ia fazer, eu já estava no Nadais, eu tinha treinado lá, estava no Nadais, mas depois fui lá fazer aquele videozinho do Palhota Alé para se meter nas páginas. Mister, a mesma pergunta para si. Qual foi para si nestes 2 anos, que este é o seu segundo ano no Palhota, qual foi o melhor momento ou os melhores momentos que passou até hoje no Palhota? Há bons momentos aí com essa malta, pá. Há mesmo muitos bons momentos. Boa disposição, quase em todos os momentos, é salutar. O José falou nesse jogo que deu acesso depois já à outra série, eu já não me lembro muito bem como é que eram os moldes, mas creio que era para depois disputar os primeiros lugares. Era a segunda fase, passavam os 2 primeiros e depois ia-se para a segunda fase. Depois originou nós até no penúltimo jogo vencer em Pigeiros e ficar tudo em aberto. Uhum. Esses foram bons momentos, houveram também bons jogos e, portanto, sempre bons momentos. Este ano eu também realço dois grandes momentos que eu sinto, porque eu sinto muito as coisas também pelo aspecto esportivo. Não tanto só por aquilo que se faz, as jantaradas e mesmo a gala, eu já estive presente numa e foi extraordinária. A malta está de parabéns da forma como organiza tudo isto, mas o jogo com os jarrifanenses, que é a apresentação, que é qualquer coisa de espetacular. Eu já tinha tido umas apresentações assim noutros clubes. Lembro-me no Sporting Clube dos Moreiros que eles faziam isso na segunda divisão nacional. Eu fazia parte da equipa técnica. Era também uma festa do género. E vocês, palhotas, estiveram também ao nível, grande festa. E depois também pelo jogo em si, dos jarrifanenses, que foi provavelmente a equipa que eu vi também, juntamente com a Adrave, que praticou bom futebol, que valorizou muito aquela final e que nós soubemos ganhar o jogo e ganhámos, portanto, aos jarrifanenses. E, portanto, foi uma festa muito importante. Agora, em termos desportivos, eu realço, de facto, o jogo no Rego. É qualquer coisa de espetacular. Aquilo que a malta jogou em todo o jogo, quando eu realcei o facto do campo grande de favorecer as grandes equipas e as boas equipas, a malta pegou no jogo, não deixou que o adversário fizesse aquilo que se sente bem que é dar pau nos adversários. A malta pega no jogo e faz ali um jogão, e esse foi um momento que, se nós analisarmos a parte final pelas fotos da nossa fotógrafa, um beijinho para a Catarina, se nós analisarmos na parte final as fotos, nós vemos estampado no rosto dos jogadores e de toda a gente o que é que se passou no jogo. Nessas fotos nós conseguimos perceber o que é que se passou no jogo, durante aquele jogo todo, aqueles 80 minutos, e que são seguramente 90 minutos por causa dos descontos. Sim. É um grande momento que esse momento merece efetivamente que este campeonato seja terminado, e merece que dê origem a que a nossa equipa vá disputar a meia-final e consequentemente chegar à final. Sim, também acho que sim. E depois, como consequência, obviamente, vencer. Exatamente. É isso que está no espírito de todos os jogadores. Exatamente. A Catarina agradece, Mister, o elogio. Eu vou fazer aqui mais uma ou duas perguntas um bocadinho mais sérias, e aproveito desde já esta pequena pausa antes da pergunta para dizer aos nossos telespectadores, ou telemóvel espectadores, ou portátil espectadores,
para fazerem as perguntas, para fazerem perguntas nos comentários, não se acanhem, façam perguntas, deem as vossas opiniões, para nós termos também mais temas de conversa, porque as lives foram criadas para isso, para haver aqui uma interação com o pessoal, e isso é importante. Xabi, eu já vi a tua pergunta, e daqui a um bocado já faço a pergunta ao Josué, mas neste momento ainda vou fazer aqui outra pergunta ao Josué, um bocadinho mais séria. Josué, nós temos falado em todas as lives um bocadinho, e também eu quero saber a opinião de toda a gente, do modelo competitivo que neste momento a Inatel tem. Vocês e o Mister também já teve nesse modelo competitivo antigo, que era aqueles 2 grupos e depois a passagem para a meia-final e final. E agora temos estes 2 grupos que é só uma fase e passamos para a meia-final e final, embora também já houve diretamente para a final. Pronto, mas vocês já tiveram em 2 modelos diferentes. O que é que achas que era melhor? Juntar tudo numa divisão? Haver 2 divisões ou manter-se como é que está? Qual é a tua opinião em relação a isso? Assim, a minha opinião pessoal em relação a isso é que se devia fazer 2 divisões, primeira e segunda. Sou apologista disto porquê? Porque nós juntarmos as equipas todas só numa divisão, o que vai acontecer é que o campeonato vai perder força. As equipas teoricamente mais acessíveis, a meio do campeonato, vão perder interesse no campeonato. E depois o que vai acontecer é que vão aparecer meia dúzia de jogadores aos jogos e isso aí não torna o campeonato competitivo. Exato. Se fizéssemos 2 divisões, primeira e segunda, seria muito mais competitivo. Além de existir o campeão, existia sempre a subida de 2 equipas à fase dos primeiros, neste caso. Sim. Existia a descida de 2 equipas. Existiria sempre objetivos para as equipas mais acessíveis, as equipas que lutam mais pela fase de campeão. E assim tornava-se o campeonato muito mais motivante. Mas isto é a minha opinião. E diz-me uma coisa, apuramento de campeão era o primeiro classificado e era campeão, ou fazes tipo um playoff, tipo futsal? Futsal, o campeonato nacional é assim, há o campeonato e depois há ali os playoffs. Sinceramente isso aí já dá de barato. Então devia ser uma opção como outra. E o número de jogos iria ser basicamente o mesmo ao formato que temos no que é o que temos agora, exatamente. Mister, a sua opinião em relação a isto? Qual é que acha que deveria de ser o modelo competitivo na Inatel? Você que já passou por outros campeonatos e campeonatos profissionais, tudo bem que nós não podemos fazer o paralelismo porque é totalmente diferente, mas qual é que acha que devia de ser o modelo competitivo que a Inatel poderia ter? Este está bom ou existia outro? Podia fazer melhor? Está bom, mas com outras coisas. Eu acho que da forma como disse o Josué, concordo. Juntar todas as equipas, não. Isso era um campeonato fraquíssimo. Porque há boas equipas, mas depois haviam equipas muito fracas e isso retirava a competitividade ao campeonato. O que é preciso por parte da estrutura Inatel, interessar-se mais em tornar o campeonato mais compacto. Não haver tanta distância em relação a isso. Os clubes têm que fazer, obviamente, a sua pressão, porque pagam por isso. Não haver tanta distância de jogos sem jogar e portanto, outros moldes. Eu acho que sou de acordo conforme está nas 2 divisões. Duas séries, sim. Conforme está, mas depois com uma pool final. Uma pool final, jogos em casa e jogos fora. Portanto, entre 4 equipas. Também para não... Entre 4 equipas, os 2 primeiros de cada série disputarem uma pool final, porque a forma como está, a meia final... É um jogo é complicado. Depois na final, é um jogo que pode correr muito bem a uma equipa, pode correr muito mal a outra equipa, e até às vezes pode correr muito bem a uma equipa e depois, num momento de infelicidade deste ou daquele jogador, a equipa ser eliminada e portanto, é bastante ingrato. Estar a trabalhar todo o ano para depois chegar ali e perder tudo num minuto. E portanto, fazer uma pool a 4... E lá está o espaço temporal, havia essa possibilidade. Uma pool a 4 que ia tornar essa pool bastante competitiva, jogos em casa, jogos fora, portanto, todos a jogar com todos e apurar o campeão. E apurar o campeão dessa forma, portanto, o que resultasse daí que tivesse mais pontos era o campeão da Inatel. Ou seja... E o segundo classificado também, que poderia ir à fase nacional. Exatamente. Sim, olha, esse modelo por acaso nunca tinha pensado nisso. É um bocadinho como se fazia nos iniciados, salvo erro, no Campeonato Nacional fazia-se assim.
Por acaso nunca tinha pensado nisso. Isso, as direções devem, obviamente, fazer alguma força, até mesmo da forma como é o campeonato. Não tem lógica nenhuma estar tanto tempo parados portanto, há aqui, penso por parte da Enatel, algum desinteresse na forma de abordar estas coisas e poder regular melhor o campeonato, para que se torne um campeonato melhor. Exato. É assim, a dificuldade da Enatel é basicamente o número de jogos. Todos os anos nos interrogamos, eu tenho ido às variadas reuniões e todos os anos é a questão sempre do número de jogos. Eles só têm aquele número de jogos e é só aquele número de jogos que podem fazer. Eles não fazem mais que aquilo. Por isso é que é difícil sempre conseguir um campeonato com 2 divisões ou uma pool que o Mister estava a falar. Uhum. O que torna as coisas mais complicadas. Da forma como eu falei com o pool, daria mais 3 jogos ou assim uma coisa. Não sabia. A questão é que daria mais 3 jogos. Isso é preciso tornar o campeonato mais competitivo. Era preciso tornar o campeonato mais competitivo e na forma de fazer este campeonato tornar as coisas diferentes. Há muitas quebras, há ali muita coisa que está bom. Por exemplo, naquela divisão que houveram 2 desistências, na outra divisão, e tem na mesma jornada 2 equipas. 2 equipas, exato. A folgar. Portanto, há aqui algumas coisas. Mas pronto, isso são situações que eu não tenho muito a ver com isso. Agora, a minha opinião. O campeonato para-arranca, nunca é benéfico para uma equipa que esteja sempre a ganhar, ou mesmo para uma equipa que perca, nunca é benéfico. Exatamente. Uma equipa que perca tem sempre chegar ao próximo jogo para ganhá-lo. Uma equipa que esteja a ganhar tem sempre que manter os mesmos resultados e ganhá-los, não é? Ou seja, não convém parar 2 ou 3 semanas, coisa que aconteceu. Tal e qual. Isso verifica, não é? Tal e qual. Se bem que nós temos a nossa oportunidade, depois também, peço desculpa, Laura, Força. a nossa oportunidade de fazer uns jogos particulares, e há uma coisa que eu vou dizer também. Nós, nos jogos particulares, tivemos muito proveito. Nós fizemos mesmo jogos particulares com equipas de outros campeonatos, como foi a Flor Grade, o Leblão, isso tudo, e foram momentos também muito bons. A equipa transcende-se e fica mais tranquila porque não tem a pressão da competição e demonstramos também ali a nossa capacidade. Aliás, eu tenho contactos com as outras equipas, nomeadamente com a Flor Grade, e eles disseram-me que gostaram muito da nossa equipa. Até de ponta de lança gostaram. Quem é que tem ponta de lança? E não fosse eles a 15 minutos do fim, do fim mudar a equipa toda para tentarem empatar, eles não ganhavam o jogo. Mas pronto, isso são mas isso não, eles, atenção, nós não podemos podemos tentar referir a um Leão, porque de facto eles têm ali bons jogadores. Estamos a falar de alguns atletas que jogaram no Campeonato de Portugal na época anterior. São jogadores muito, muito bons e que eu respeito muito, e que naturalmente que nós às vezes temos um fator surpresa, e a malta esteve muito bem, faz algum treino, mas que grande treino. Isso é verdade. Isso é verdade. Bem, antes de colocar aqui a última pergunta, se podemos assim mais séria, que até foi o Miguel Valente, o nosso central, que colocou, dizer que o Patrick disse boa noite, está a desejar uma boa noite aos nossos convidados, que temos aqui uma dupla muito, muito boa, e que diz também que pensou até ir à Conservatório mudar o nome depois do jogo contra o Rego, porque o Mister gastou o nome dele naquele dia. O Patrick contra o Rego. Sim, contra o Rego. Depois do jogo do Rego, esteve para ir à Conservatória mudar o nome, porque o Mister gastou o nome dele naquele jogo. Eu em relação a isso, é por causa depois das marcações, porque entrou na segunda parte o Walter, eu estava mais preocupado com essas marcações e falo. Eu tenho a certeza absoluta que o facto de ser incisivo, eu às vezes abuso nisso, e eu sei, nem eu mesmo gosto de mim assim, mas eu tenho a certeza absoluta que se baixar um bocadinho, como é que eu ia dizer, se eu ficar demasiado tranquilo, pode acontecer coisas que pode prejudicar um bocado a equipa. A equipa vai ficar ali tranquila demais e pode ser perigoso. E, portanto, eu tenho a percepção que isso faz com que os jogadores estejam mais concentrados. E, portanto, o facto de mesmo estar em cima deles não põe nada em causa, até porque eles fizeram um grande jogo.
Claro, E o Patrick, em relação à ratice que falaram ontem, vocês ontem falaram, sim, 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 sim. na questão da ratice, há momentos que nós somos capazes do bom e do mau, nesse aspecto, sendo que o mau não é assim tão mau e o bom é mesmo bom, mas há momentos de finalização que nós tivemos que também são excelentes. E nesse jogo do Rego, a questão do Serginho contornar o guarda-redes e encostar bem, a questão do Patrick no penalti, chega ali, não acusa a pressão e faz gol, e portanto nós também tivemos esses grandes momentos que a malta também demonstrou personalidade, identidade, e mostrou que é madura. Mas pronto, eu creio que aquilo que precipitou um bocadinho e intranquilizou um bocadinho foi o segundo jogo, que nós perdemos ali 2 pontos, e depois imediatamente fomos jogar com equipas que são do nosso campeonato, e apesar de não sermos inferiores, isso tornou um bocadinho intranquilo. Depois não falhámos no Rego, mas isso roubou-nos ali os pontos. Aquilo que eu sempre disse antes de começar o campeonato, dizia aos jogadores, dizia que, atenção, este campeonato aparentemente pode ser fácil, esta série, mas se perdermos pontos com equipas que teoricamente não são do nosso campeonato, como é o Pessegueiro, embora eu conheça o treinador de Pessegueiro, o Cardoso, que ele já foi meu adjunto há algum tempo no Mançorge, e portanto é um elemento que eu sei que tem visão de jogo e também soube-nos ali pressionar bem em alguns momentos, e portanto, apesar disso, eles não são uma equipa do nosso campeonato, porque não são, tentaram, mas obviamente que não faz parte daquele grupo da frente, mas perder pontos com essas equipas torna as coisas um bocado. Eu não vou alongar muito, senão o Xavi, o Patrick, eles começam a dizer, e o Luís também, o Luís. Temos o falhanço do Pedro Moreira antes do intervalo para 2-0. Para o 2-0 no Rego, temos o falhanço do Pedro Moreira. Temos o falhanço do Pedro Moreira em cima do intervalo para 2-0. Ele diz aqui que ainda bem que o Mister não se lembrou, mas ainda bem que tu lembraste, que eu realmente também já não me lembrava. Lembrei que matava ali o jogo, eu lembro-me tudo. É verdade. Não quero dar mais no ceguinho, não é? Bem, vou fazer agora esta pergunta, a última pergunta séria ao Josué, e depois vamos entrar aqui um bocadinho na brincadeira aqui dos comentários. O Miguel está a perguntar, o nosso central está a perguntar se tu achas, eu pergunto para os dois, mas estou-te a perguntar a ti, se a Inatel tem um futuro a curto, médio prazo. Se nada mudar daquilo que neste momento é a Inatel, se achas que a Inatel a curto, médio prazo tem algum futuro, ou se isto se calhar daqui a 3, 4 anos a Inatel acaba. O que é que tu achas, Josué? É assim, eu acho que a Inatel não acaba. A Inatel não é só propriamente futebol, eles têm várias organizações. Ele está-se a questão é relacionada só com futebol, não é? Sim, exatamente. Sim. Sim, acho que não. Só se as equipas desistirem e forem para campeonatos superiores, o que não acredito, não havendo a questão monetária, e cada vez mais a questão monetária é muito importante. Nas distritais existem jogadores a ganhar, existe outro tipo de preocupações, existe outro tipo de questões monetárias que são muito mais elevadas em relação à Inatel. Por isso não acredito que acabe. Muito dificilmente. Até podemos ver o percurso da Inatel até agora, e a Inatel tem anos e anos. Exato. E nunca acabou. Por isso, sim, houve aqueles altos e baixos. Sim. Joga há quanto tempo com a Inatel? 10, 11 anos. Não, 10. Mas a Inatel é muito... 10, 11, 13 anos, velho. 13. Sim, houve ali umas paragens pelo meio. Sim, mas sim. A Inatel é muito mais antiga do que 13, 14, 15 anos. Sim. Lembro-me dos tempos da Inatel, do Pousadela e isso tudo. Sim. Pousadela. A Pousadela era uma equipa muito, muito dura. Sim. Lembro-me dos tempos em que a Inatel era bastante agressiva. Tinha uma conotação mesmo de violência. Era muito má. Agora há bons jogadores na Inatel. Há bons jogadores na Inatel, há boas equipas, pode-se tornar um campeonato mais competitivo, e eu acho que quem tem que fazer um bocado por isso, analisando superficialmente o campeonato, é de facto a organização, que tem que tentar formatar melhor o campeonato. Sim. Eu acho que... E mesmo em relação à arbitragem, eu peço desculpa, o Xavi mesmo...
Atenção, eu não desgosto dos árbitros da Enatel. Eu acho que as arbitragens, não temos assim muito a falar sobre a questão das arbitragens. Há alguns jogos que obviamente que sim, mas que não importa referir, mas se calhar aquilo que pesou mais foi alguma negligência nossa do que propriamente até a arbitragem, sendo que até houveram problemas da arbitragem. Pronto, mas eu não desgosto da arbitragem. Há de facto um ou outro árbitro que se vê que já com uma idade um bocadinho demasiado avançada, até pela sua mobilidade no campo e não sei o quê, e isso até não é bom para o jogo, mas em relação à arbitragem eu não desgosto e não estou a desgostar da arbitragem. Não, em relação à minha opinião, em relação a se a curto ou a médio prazo a Enatel vai piorar ou vai acabar, eu estou um bocadinho como o Josué. A Enatel consegue-se moldar sempre àquilo que tem, ao número de equipas que tem, aquilo que não tem. Eu lembro que quando eu comecei a jogar na Enatel há 13 anos atrás, era a primeira divisão e a segunda divisão, e eram 15 ou 16 equipas em cada divisão. E pelo menos durante 2 ou 3 anos foi assim. 3 anos, 4 anos por aí. E depois a Enatel conseguiu sempre moldar-se a tudo e mais alguma coisa. Eu acho que até que a Enatel neste momento poderia trazer novamente a taça reconhecimento, aquilo que o Palhota teve no seu primeiro ano, mesmo com estes moldes, as 10 equipas, podia de certa forma, por exemplo, o primeiro e o segundo vão para o campeonato distrital, o terceiro e o quarto vão para a taça fundação, a taça reconhecimento, é como se fosse Liga dos Campeões, taça UEFA. Exatamente, é como se fosse Liga dos Campeões e taça UEFA. Trazia se calhar mais competitividade também ao campeonato. Eu acho mas então o quê? Fazias primeiro lugar de cada fase e depois segundo, que seria a taça de reconhecimento? Não. Tal e qual como tu tens neste momento. O primeiro e o segundo de cada fase, de cada série, vão disputar o campeonato distrital. O terceiro e o quarto de cada série vão disputar a taça de reconhecimento das mesmas moldes, ou seja, meia-final e final. Tal e qual, sempre assim. Pronto, mas aquilo bate exatamente, o que acabaste de dizer, bate exatamente naquilo que eu já mencionei, que é o número de jogos, que é o que a Enatel não quer, estás a entender? Sim, está bem. Estou a perceber. Ok. Um dos pontos mais jogos seria se isto acontecesse. Atenção, não discordo. Seria até bem gratificante para as outras equipas, etc. E para quem conseguisse esse tipo de objetivos, a questão é que a Enatel não quer isso. Exato. Ora bem, eu vou adicionar... Sim. Eu vou adicionar aqui uma pessoa que está a tratar o Mister por Jürgen Klopp. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Foi treinado pelo Mister, também fez parte do plantel com o Josué. Eu vou, neste momento, eu estou a adicioná-lo à conversa e vamos falar aqui uns 10, 15 minutinhos com ele e vamos entrar então na zona de mais de brincadeira. Vamos entrar aqui um bocadinho, vamos desanuviar agora então os nossos 20 minutinhos, meia hora de brincadeira. Só estou à espera que ele atenda à chamada. Sabem que eu em relação ao Jürgen Klopp, eu sempre digo que Portugal precisa de um treinador maluco para os jogadores que tem, porque o Fernando Santos é demasiado conservador e Portugal tem grandes jogadores e o Jürgen Klopp é de facto o treinador que eu gosto e gostava para a seleção nacional, porque é maluco. É um treinador que pensa o jogo ofensivamente. Sim. E eu sou da mesma forma, porque acho que devemos pensar o jogo ofensivamente. E este está ele então, é o Pedrinho, o Pedro Oliveira, foi treinado pelo Mister no seu segundo ano, provavelmente rondou-me e chegou-me aos ouvidos que era um dos jogadores favoritos do Mister. Boa noite, Pedro. Estás bem? Tudo bem contigo? Boa noite. Está tudo. Vamos começar então por ti neste momento. Vou-te fazer então uma perguntazinha da praxe. Como é que está a ser este isolamento? Está tudo bem com a tua família? Está tudo bem contigo? Como é que têm sido estes últimos dias mais complicados? Não, tudo tranquilo. Estou a aproveitar para adiantar um pouco mais o meu doutoramento, porque nem sempre é fácil durante a minha profissão, nem sempre é fácil ter tempo para isso. E olha, estar por casa, estar no fundo a distrair-me, e olha que boa forma de distrair-me agora, eu comecei a ver um chapéu e o que é isto? Comecei a ver um chapéu, o Jürgen, o Zé também, tinha que vir aqui. Quando é que o Mister é patrocinado?
Hã? Não sabemos porque é que o Mister é patrocinado, porque não diz, só falta ali patrocínio. Acho que não sei, nem sei o que é que tem. Não, bateu no fundo. É da Bateu no Nike, fundo. velho, é da Nike, é patrocinado pela Nike, meu. O chapéu Eu, da Nike. Bateu no fundo. era o que estava mais à mão. Bem, Pedro, tens alguma história divertida com os dois, tanto com o Mister como o Josué, que possas contar? Ou uma história mesmo divertida tua no Palhota? Conta-me coisas, diverte aí um bocadinho a malta. Antes de mais, deixa-me só dizer aqui, porque poderás ter ou não a oportunidade. O Bairrada disse que és o preferido de todos os treinadores porque és uma cobra. Mas isso, atenção, não sou eu, é o Bairrada que está a dizer. Sou dos treinadores, dos jogadores e então do Bairrada. Opá, o Bairrada é assim, o Bairrada. Eu, o ano passado, quando jogava, como ainda disse ontem o Zé, era eu que batia os penaltis. E então todos os treinos, pelo menos os que eu ia, obviamente, todos os treinos, eu no fim do treino ia bater 2, 3 penaltis ao Bairrada. E a malta começava a mandar umas bocas e eu dizia, pá, eu tenho que estar preparado para que no jogo, se for eu, vocês já sabem que vou ser eu, não é? Portanto, no jogo, se houver penalti, eu tenho que marcar e tenho que treinar os penaltis. E o Bairrada, pá, ia para a baliza, mas era sempre golo, não é? Era sempre golo. Exato. E o Pedro diz, o Xavi também está a dizer que tu entras e vai haver gol, por isso é o que o Xavi está a dizer. É verdade. O Pedro entra e Vai. haver gol. Vai, porque o ano passado eu começava a brincar com o malta ao intervalo, pá, eu entro e faço um golinho e tal, e a maioria das vezes que entrei, principalmente para o fim, fazia um golinho. E o Xavi ficava doido, porque o Mister mandava-me para 6 e eu entrava, já estava na frente, e ele ficava doido comigo. Olha, histórias engraçadas que tenhas tido com o Mister no primeiro ano do Mister aqui no Palhota. Com o Mister, eu acho que foi com o Mister, mas eu também já fiz isto a alguns treinadores, que era, pronto, aquela parte inicial, não é? Que eles mandam dar umas voltinhas e correr e não sei o quê, e eu acho que foi com o Mister, mas foi com vários treinadores, isso eu sei. E eu levava o meu apitozinho e escondia-o assim nos calções, e o Mister começava a mandar, a correr, e pá, 5, 6, 7 minutos, às vezes ele punha-se na conversa com, não sei, com o Bruno, se na altura, punha-se na conversa e eu, a dada altura, apitava e toda a gente combinada, parávamos todos. E pá, umas vezes colava, outras vezes o Mister ficava cego e siga. E com o presidente da altura e ponta de lança também, Josué, alguma história engraçada também com ele? Do presidente... Como presidente, o Josué foi um ótimo presidente. Foi espetacular, do melhor que há. Agora, como jogador, a única coisa que eu me lembro, esse vídeo, não sei se é público, se está no site, no nosso grupo, é aquele lance que o Josué finalmente vai a marcar um gol, não é? E o guarda-redes dá-lhe um pontapé, que foi o fim do mundo. Esse vídeo tem que ser partilhado. Eu acho que ele está no YouTube, velho. Eu não posso jurar, mas acho que está no YouTube. Então, também tem aqui e tu podes também falar um bocadinho disso. Houve aqui alguém que perguntou, já foi há muito tempo, exatamente, foi o Xavier que perguntou. Uma vez acho que o Josué ir para Aveiro perdeu-se. Eu não sei se estava aí para Lisboa ou não, o Josué ir para Aveiro perdeu-se. Não sei se tens alguma recordação disso ou não. Olha, não me lembro em que jogo foi, mas isso é uma situação normal. É uma situação normal no Josué. Normal. Foi na nossa meia-final, na nossa final, na taça de reconhecimento, em que era jogo contra Nadais. Sim. Na altura ainda era presidente, e o que acontece é que a minha namorada era finalista da queima das fitas, e eu, atenção, vai acontecer, o jogo é às 3, portanto eu estou em Coimbra, estou com ela, vou almoçar e depois vou direto para o jogo para Aveiro. Entretanto perdi os matos e tal, né? O meu GPS não estava a funcionar a bom, e cheguei 20 minutos antes, assim, uma coisa de género, coisas
O que acontece, não é? Naturalmente. Exatamente, o que acontece, exatamente. Bem, o Zé Carlos também pergunta aqui, e também isto aqui pode ser para o Mister e também para ti, como diretor desportivo, qual foi a dificuldade para construir o plantel do Palhota? Tiveste alguma dificuldade? Não tiveste? Foi o Zé Carlos que fez esta pergunta, atenção. Também pergunta ao Olha, Mister. não, mas isso é muito fácil, antes do Mister responder. Desde logo arranjar um lateral esquerdo, caso o Walter falhasse. O lateral direito também não era aquela coisa, não é? Mas Exato. que era mas pronto, mas disfarçava. O lateral esquerdo, não conseguiram. Mas não. houve dificuldade, não houve dificuldade a construir o plantel? Vocês fizeram um plantel com facilidade? Como é que foi? Não, foi relativamente simples. Nós desde o início queríamos lutar por um objetivo, não é? Que toda a gente sabia. E foi relativamente fácil. Tínhamos alguns alvos, digamos assim, alguns jogadores que poderiam vir, não é? Pelas razões que já falaram aqui, de irem para saírem da distrital, ou não terem tempo, virem para o Inatel, ou experimentarem outro campeonato, e acabamos por, diria que, talvez conseguir 80% dos jogadores que tínhamos em mente. E o Mister fez algum pedido especial à direção, ao diretor desportivo? Não. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com aquilo que tenho. Acredito muito naquilo que tenho. Porque também sou um gajo que acredito muito em mim. Sinceramente, eu tenho uma boa autoconfiança e uma boa autoestima. Acredito muito em mim e acredito muito nos jogadores que tenho. E eu já dei provas disso e já vos falei, mesmo durante a época, ou decisões que eu tomei que relata bem isso. Em relação ao Zé Carlos, por exemplo, eu já tinha trabalhado com o Zé, não é? E o Zé Carlos surpreendeu-me este ano pela positiva porque está muito mais intenso. E de facto, também me tinham dito também me tinham dito que ele tinha jogado muito tempo a médio defensivo. E pronto, e depois é uma questão de oportunidade, porque comigo às vezes eu também viro as coisas ao contrário, e está a questão do Walter que se arranjou ali aquela posição, porque eu queria um jogador mais intenso no meio campo, porque o Folha é um jogador que tem qualidade, tem pés, mas obviamente a intensidade não é o forte dele, é um jogador que pega bem o jogo, tem classe, tem toque, sabe jogar e tudo. E pronto, havia essa questão. Depois, não estava a contar também a questão do Marcinho, houve a lesão, mas já antes disso o Patrick também já entrou na equipa e já tinha feito um torneio excelente nas Caldas. E, portanto, criou-se logo ali o Patrick no meio, portanto, tudo acaba por às vezes ser as coisas diferentes daquilo que nós perspectivamos, porque temos que ir um bocadinho ao encontro daquilo que nos aparece. E o Zé, engatou ali no lado esquerdo. No primeiro jogo, devo-vos dizer, em Santo André, pá, eu já estava a bufar por todos os lados no banco e dizia que assona aquele gajo, pá. O Zé Carlos, eu não foi só nesse jogo, e eu pensava, reparem neste pormenor. Eu pensava que nesse jogo que o Zé estava a perder terreno, mas ele começou a engatar, começou a enquadrar-se bem com as marcações e com a última linha defensiva, porque ele nesse jogo estava a meter facilmente em jogo o ala direito, porque não se posicionava na linha dos centrais e o jogador entrava na profundidade dos nossos centrais e eu estava a ver que aquilo ia correr mal. E curiosamente o Moreira, que fez um excelente jogo, tinham-me dito até que em termos defensivos ele era um bocado desconcentrado, fez um grande jogo. Estamos a falar, por falar nos laterais, fez lá um grande jogo até por espaço interior, que eu gosto muito de laterais que vão para dentro, e depois se calhar começou-se a desconcentrar mais dele. Agora, em relação ao Zé, ele tornou-se um jogador muito mais intenso. Agora, o que eu quero dizer com isto é que nós temos de trabalhar também um bocadinho com aquilo que temos, e acreditar naquilo que temos, e se vocês forem rebobinarem um bocadinho a conversa que eu tive na apresentação nas redes sociais, eu falo muito nisso, falo muito na carência que tenho, nos jogadores que tenho, e acredito muito nisso. E se vocês pegarem nessa conversa,
bom verificar que ela bate certo com aquilo que se passa durante a época. E nós estamos lá para conseguir o nosso objetivo. Assim haja campeonato. Nem mais. E a malta está de parabéns. A malta está de parabéns. Porque nós jogamos com muita intensidade e portanto, a malta está de parabéns. Pedro, está aqui o pessoal a perguntar, e de certa forma eu pergunto aos três, que eu acho que estávamos os três, pelo menos dois estavam, eu não sei se estavas nesses dois momentos. Primeiro de tudo, o Xavi está a perguntar o que é que o Mister, e já agora eu pergunto a todos, e pergunto a ti, Pedro, que és o nosso convidado para este fim de conversa, o que é que tu achas dos remates em jeito de Zé Carlos, dos livros em jeito de Zé Carlos? Eu acho que estavas no jogo naquela grande bola que o Zé Carlos fez, e isto é um tema que provavelmente iremos falar em todas as lives, porque é um momento icónico nesta altura da época. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Pedro? Sobre os livros em jeito de Zé Carlos? Embora o Zé Carlos depois calou toda a gente 2 semanas depois com o golo a Peixeiros. Mas o que é que tens a dizer sobre os livros de Zé Carlos? Sim, o golo ao Peixeiros, mas errar é humano, não é? Mas porque a verdade é que a gente, e eu quando vou ver o jogo estou muitas vezes à beira do Mister, e eu às vezes dizia-lhe, olha, o Zé Carlos, o que é que vamos querer do Zé Carlos a bater livros, Mister? Eu dizia-lhe assim, porque não dá, pá, cruza, vai à linha, cruza, é rápido, pá, mas livros, pá, foi o que se deu. Foi bola lá no mate. É rápido. Josué, então Josué, pá, não há palavras. Não há palavras. E já agora eu não sei se estavas, e depois eu vou perguntar isso tudo, o Mister ficou completamente tolo, eu estava no banco nessa altura, o livro Manhoce, aquele livro estudadíssimo, que eu não sei quem é que estudou na altura, mas aquele livro estudado que o Mister ficou tolo. Não sei se estavas lá no banco, nesse livro, Pedro. Não estava. Acho que não. Que toda a gente passou por cima da bola. Mas soube da história, depois o Pedro, se estivesse lá nesse jogo, esse não foi treinado por mim, não é? Foram eles que fizeram. Mas o Pedro, se estivesse lá nesse jogo, ia levar esse limpo ao Paços Ferreira. Sem dúvidas. E eles supostamente... São aquelas coisas. Eu queria matar os gajos. Eu queria entrar no campo. São aquelas coisas, que sei. Olha, eu tenho uma história engraçada, que nem é comigo, que é outra vez com o Bairrada, não é? Lá vamos nós para o Bairrada, mas eu tenho uma história engraçada, que é essas coisas que depois a gente se lembra, esses livros, e o Bairrada num jogo que estamos a ganhar, não sei, 3-4-0, e há um jogador que nós fazemos gol, não é? A bola vai ao meio, e há um jogador que quer fazer gol logo na bola de saída. Remata logo a baliza. E a bola saiu 15, 20 metros ao lado, mas devagar. Só devias ver o Bairrada a tirar-te feito maluco. Do melhor. Mas isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Eu às vezes gostava de ter a coragem de fazer essas coisas. Mas é muito bom. Eu não consigo, meu. É muito bom. Aliás, eu dei-lhe logo os parabéns. Isso aí é preciso. Dei logo os parabéns durante o jogo. E ainda por cima, o Bairrada está aqui a dizer que foi em Castelo Paiva, no Peladão ainda por cima, Bairrada. Deus, não, então no Pelado ainda muito menos. Não, nunca na vida. Mas eu às vezes gostava de ter essa... Agora. Fala, diz-me. Sim, o Bairrada era bom nisto, mas nós também tínhamos que estar à espera, não é? De fazer pelo menos 2 golos, não é, ao adversário, porque nós sabíamos que atrás eram mais Jesus. De um momento ao outro podia ter uma frangalhada. Por isso é que eu tinha essa expectativa de pelo menos fazer um golo, porque podia ajudar mais um bocado a equipe. Olha, Mister, em relação àquele livro de Manhoce, há bocado nós estávamos a falar sobre isso. O que é que tem a dizer sobre aquele livro de Manhoce tão bem trabalhado? E atenção que podia dar golo, o adversário é que não deixou, que a bola nem sequer partiu, o adversário estava lá em cima. Eu quando vi lá o Luís, eu confio no Luís, deixei pronto. Deixa eu ver o que é que vai sair daqui, mas pronto. Aquilo, foi... Aquilo, nós no banco, é assim, às vezes os jogadores dizem de eu estar a pressionar e não sei o quê. Eu ali queria, apesar de eu ter consciência que não trabalhei nada, mandei fazer aquilo,
Uhum. Eu, se tivesse ali um buraco, eu mandava-me para ali abaixo. Porque quem está a ver deve dizer assim: este treinador é burro, não percebe nada de futebol. E, estás a perceber? E são os jogadores, estás a perceber, que fizeram aquilo, pá, e pronto, foi só um bocadinho assim. Agora, há aqui uma coisa que se falou em relação ao Zé. Eu se não falar ao Zé, para ir marcar os cantos, ele esquece de marcar o canto. A sério, pá. Eu fico com a minha convicção que o Zé esquece de marcar o canto. Eu digo: Zé, vai lá. E ele fica assim olhando: está bem, bicho, vai lá, Zé. E ele, opá, é que Mister, eu tenho é de medo você que chamar Zé. Hã? Mister, é de você chamar Zé e ele fica confuso e pensa que está a falar comigo. Então você tem que a partir de agora chamar Carlos. Carlos, vai, Carlos, vai. Carlinhos. E esse medo também, esse medo deduzo que seja pós-livre, não é? Pós-livre que foi para o mato, a bola. Foi para o mato, esse medo que ele tem. Exatamente. É assim, em relação a esse livro. Sim, fala, em relação a esse livro, perguntar. eu sou muito sincero. Exatamente, em relação a esse livro, é assim, até o livro anterior que vocês estavam a falar, que supostamente tinha sido internado, estava lá o Luís, etc., até eu prefiro esse livro que o livro do Zé Carlos. O livro do Zé Carlos, é verdade. Eu já fui à net, já fui ao YouTube, eu tive a procurar. Mas mais vale ser com força, mas mais vale ter com muita força do que ser devagar. Eu tenho uma história que me contaram do... O Pedro, olha, que é? Eu tenho uma história que me contaram do Manel Cajuda, que ele uma vez a treinar o Belenenses estava a explicar aos jogadores como era marcar o livre. E como é que se devia marcar o livre. E chutou e aquilo correu-lhe mal e o livre ficou a meio. E ele depois disse aos jogadores: é assim, mas é com mais força. Só que o Zé Carlos, foi espetáculo. Pá. Foi espetáculo, sabes porquê? Porque ele dá-lhe ali um bilhete, que a bola vai lá para o Pinheiro. Foi quase como quem diz àqueles que a bola não chega à baliza. Pá. É assim, pá. João, conta-me então toda a gente que ainda não viu, eu faço conta de passar esse vídeo mais dia, menos dia, mas é um vídeo de 2 minutos, é um bocadinho longo, do funeral que fizeste à bola do Zé Carlos. O Zé Carlos também está a perguntar quando é que vais fazer a missa de sétimo dia. Estamos todos à espera da missa de sétimo dia, que já é a pai de 7 meses. Mas conta então como é que foi recuperar a bola, ir ao espaço, buscá-la, isso tudo, quanta coisas. Entretanto, com esta situação, faleceu a bola do Zé Carlos, que foi para o Pinheiro e andou perdida lá no nosso Marte. Entretanto, já morreram familiares. Daquela bola. É verdade. E então? Já vimos livros parecidos. O próprio Paulinho tenta sempre aquele livro. Quando o Mister não está a ver, e aquilo é por demais. Aqueles livros já Cristiano Ronaldo, se podemos dizer assim, que nunca... A fazer aquele efeito. O que eu acho em relação ao Paulinho é que, sei lá, com um bocadinho de concentração ele consegue cada tiro, cada mel. Porque ele bate muito bem, agora tem que se concentrar mais. E tem que ter ele próprio muita confiança, porque ele às vezes, a bater nos livros, bate e se as coisas não correrem mal, parece que olha para ver se alguém reprovou, ou se alguém... o que é que e, portanto, um jogador da natureza dele, que tem o remate que ele tem, só tem que pegar ali na bola, ter confiança, e se as coisas correrem mal, não tem nada que dizer. Não é só isso. Não é só isso. A questão é que ele fez aquele movimento que o Ronaldo faz. Respirar antes de bater, ele não faz. Ele há de experimentar respirar. Certo é que nos treinos vão buscar lá sempre lá dentro. Deus me livre agora. Nos treinos mete tudo lá dentro. Deus me livre. Ora bem, Mister, tem aqui uma coisa. Antes de mais, o Bairrado ao Pedro pergunta sempre qual era a tua mania de quando o pessoal se lesionava, tu eras o primeiro logo a levantar-se. Nem os treinadores te diziam nada, te levantavas, começavas a aquecer. Isso é verdade, não é verdade? Isso é uma história que ainda ontem o Zé falou e ele não falou tudo, mas é verdade. Porque nesse jogo, neste caso que o Zé Carlos falou,
o Zé Carlos lesionou-se. E ele, tudo o que era livres do meio campo para trás, ele queria bater, não é? Ele queria estar para a frente, eu lembro-me disso. E ele naquele livre, já depois, não sei se saiu e voltou a entrar, ou se logo imediatamente à falta que sofreu, ele não vai bater o livre e sai. E eu levanto-me logo do banco, começo a aquecer e digo logo ao Mister, Mister, o Zé Carlos não está bem. O Zé Carlos não está bem. E o Mister diz, Pedro, pá, anda, tens que entrar. E assim foi. E foi no jogo que eu fiz 2 golos, que ele estava a falar, e que o Bairrada estava a comentar que eu amoei, que não me deixaram bater um penalti, exatamente, marcar, já tinha a perguntar. Bater o penalti, porque eu ia fazer o hat-trick e depois ia para o pocket. Porque logo a seguir há outro penalti e eu ia para o pocket. E eu queria entrar na história de Palhota a fazer o primeiro jogador a fazer um pocket. Exato. Mas fizeste hat-trick ao menos? Fizeste o hat-trick? Não fiz hat-trick porque depois eu fiquei chateado e no segundo penalti o Tiago pediu-me para bater o penalti e eu deixei. Estava cego, já estava maluco. E a Catarina diz que tu fizeste o gol 200 do Palhota. Fiz o 200 e o 1. O 201, exatamente. Fizeste o 200 e o 201. Não, o 200 e fizeste o primeiro gol do Palhota. Yeah. Olha, diz-me uma coisa. O melhor momento que já tiveste no Palhota, até hoje? Nestes 5 anos, qual foi? Nestes 5 anos, desde que o Palhota está na Enatel, qual foi o melhor momento que tiveste no Palhota? Eu ainda ontem estava a pensar, quando perguntaram isso, eu não tenho propriamente um momento especial, acima de tudo, que eu sentia falta e ainda sinto, e porque não posso, é jogar, é treinar, isso é o que eu sinto mais falta, digamos assim. Agora, lembro-me dos últimos jogos, porque eu sabia que iam ser os últimos, e até dizia à malta para aproveitarem, que não sabiam quando é que ia ser os últimos jogos deles, e eu sabia, e pronto, tentei aproveitar ao máximo, por isso é que eu estava mortinho por entrar e por fazer golos e assistências, mas não tenho propriamente assim um momento grande, bom, não, acho que são muitos momentos, muitos. O Mister teve com estes dois no primeiro. Eu não sei, Josué, tu no segundo ano eras jogador, não eras? No segundo ano eras jogador também. O Mister, o que é que se recorda destes dois a jogar à bola? Quando você lá estava no segundo ano, o que é que se recorda destes dois a jogar à bola? Eu nesse segundo ano está a dar aí muito barulho. Já está, pode falar. Força, Mister. Nesse segundo ano, pronto, a equipa era uma equipa bastante agressiva. Era uma equipa muito agressiva. Eu lembro-me lá o jogo, que a malta faz uma pressão em todo o terreno, que foi um massacre, um jogo mesmo extraordinário. E, portanto, a equipa era bastante agressiva. O Pedro é, de facto, um jogador que tem ali alguma polivalência no meio campo, e portanto é um jogador também de transporte, e já o conhecia também como médio de construção nos Júniors e tudo, e é um elemento bastante interessante, porque tornava ali o meio campo agressivo e mais intenso, e depois empurrava a equipa. Eu lembro-me quando fomos vencer em Pejeiros, eu coloquei o Daniel Moreira como médio de construção, a jogar em 3-5, e depois o Pedro a jogar mais à frente um bocadinho, e o Maia também, e isto porque o Pedro empurrava a equipa para a frente, tinha essa força, tinha essa capacidade, essa intensidade, e muito importante também ali. O Soler tinha de ser um jogador só por ir fazer as três coisas na frente. Para mim, pronto, era também um jogador que não vira a cara à luta, é também agressivo, e dele pode-se esperar tudo. Às vezes as coisas não lhe correr bem, mas às vezes pode fazer um excelente golo, portanto, quer de cabeça, quer de pé. É um atleta muito interessante.
É um atleta muito importante e, portanto, eram dois bons jogadores. Eram dois bons jogadores que transmitiam acima de tudo, até porque foram sempre elementos da direção do Palhota, não é? Transmitiam agressividade à equipa e vontade de vencer, isso tudo isso que é muito importante nas equipas. É ter jogadores com coragem e com vontade de vencer. Que vão lá para dentro, cerram os dentes ou trincam a língua e vamos lá isso. E é um bocadinho assim. Exatamente. E agora faço o reverso da pergunta. Pedro, como é que é o Mr. Zé como treinador? O Mr. Zé, como tu dizes, é uma pessoa exigente no treino. Foi por isso que nós o fomos buscar, não é? Acima de tudo, pela exigência que ele punha nos treinos, nos jogos. E acho que fundamentalmente é isso, pela questão do treino também, dar um bocadinho mais de qualidade ao treino, porque eu acho que nós temos que treinar sempre bem para depois passarmos essa qualidade para o jogo, e com o Mister conseguimos fazer isso. Acho que foi por isso que nós pensamos no Mister novamente, até porque tínhamos gostado muito do trabalho dele, e foi isso, acima de tudo foi isso. Josué, tua vez. Ou puxas saco, ou vê lá a tua melhor maneira. Está-se a ouvir um bocado concluído. Está-se a ouvir aí alguém em casa está a fazer algum barulho, por isso é que... Mister, é só mulher a reclamar. Não. É um macaco. Aqui está tudo até está ali a minha gata Josué, Maria. tens de trazer um macaco. Sossegadinha e tudo. vai buscar Minha um mulher macaco está a também. a falar. A minha mulher está a falar macaco. aqui, ó. Vou buscar aqui uma coisa para vocês verem. Vai lá, Mister. Enquanto o Mister vai lá e eu vou acabando. Diz lá. Então, em relação ao Mister, há uma situação muito interessante. E só por aí se vê a competência do Mister. Foi nos tempos de Mineiros. Minha gata. Foi nos tempos de Mineiros em que o Tiago, já sabe, gosta de chegar atrasado e dar a sua piadinha. Na altura, nós éramos dois jogadores com alguma influência na equipa. E o que acontece é que o Tiago decide, Tiago, vamos só pôr um parênteses nessa questão de jogador influente, mas continua. Atenção, influente eu não disse em termos de jogo. Pode ser tudo que rodeia, sim. Exatamente. Exato. Não, mas o que acontece é que nesse jogo, era um jogo importante contra o Feirense, recordo perfeitamente, e o Mister, eu ia para o Tiago com os treinos, e o Mister chegou, batemos à porta, já estávamos atrasados cerca de 10 minutos, e o Mister olha-me sempre para vocês, nós a bater à porta, então, Mister, não sei o quê, boa tarde, já a sentar, já a preparar, não sei o quê, e o Mister, vocês não vão equipar, vocês dois vão para a bancada. É assim, nós não conseguimos sair daquele balneário como melão, não dá, não passamos para a porta. Só por aí, e já aí se vê a grande competência que o Mister tem, em termos de treino, em termos de jogo. Vamos levar as coisas. Puxa! É assim que tem que ser. Pedro, sabes que o Josué agora é outra vez ponta de lança, tem de fazer o trabalhinho dele. Eu ontem disse aqui na live, e não tenho problemas nenhum dizer ao Mister. Conta sem lance. Eu acho que até já disse isto pessoalmente ao Mister. O Mister é a mesma pessoa, estamos a perder 3-4-0 ou a ganhar 5-6-7-0. É exatamente a mesma pessoa. Não, mas aí há uma coisa. Eu lembro-me o jogo com o Nariz em casa, que aquilo parecia manteiga, que a malta pegou no jogo. E atenção, neste momento não há equipas fáceis, porque essas equipas do lado de baixo são bastante agressivas e não deixam jogar. Mas nós pegámos no jogo, a jogar em 3-5-2 e circulamos. Eu estive ali o jogo todo a rir-me com a malta do banco. Quase fiquei tranquilo. A malta pegou no jogo. Sim. E, portanto, quando as coisas estão bem, quando alguma coisa falha, ou quando eu vejo que, de facto, alguém está a descomprimir ou qualquer coisa, eu aí estou em cima. Exato. Esteja a ganhar ou esteja
E obviamente a perder, então é que... Agora, normalmente, se a equipa estiver bem, opa, não tenho como falar muito, não é? Exatamente. Bem, não é só estar bem, é mesmo os jogadores estarem concentrados. Os jogadores estarem concentrados, eu não posso, por exemplo, permitir que estou a olhar para o jogo e vejo, por exemplo, um lateral mais subido do que os centrais, como aconteceu às vezes com o Zé Carlos, e acontecia também com o Moreira, a lateral, e vejo que o Wallace está a entrar na profundidade dos centrais e que pode ali criar perigo, e às vezes isso pode acontecer. Epá, eu aí estou em cima. Exatamente. E outras situações. Bem, minha gente, já estamos com 1h10 de live. Eu vou pedir a toda a gente que deixe uma última mensagem. Antes de mais, Mister, tem aqui o Cristas, que foi seu jogador no São João de Ver, que lhe manda um abraço. Do Júnior de São João de Ver. Manda-lhe um abraço. A Catarina também está aqui a dizer que você teve descansado no nosso jogo em casa com o Nariz, mas lá em Nariz o Mister andava lá a fazer a linha, parecia bandeirinha, nervoso. Porque eu explico isso. Nós nesse jogo, reparem, nós vamos para o jogo de Pessegueiro, eu explico. Vamos para o jogo de Pessegueiro e vamos em primeiro lugar. Temos duas situações, dois jogos que perdemos pontos. 2 empates. E nesse jogo, a primeira parte, independentemente de nós estarmos a dominar, estávamos no último terço do terreno, estávamos a decidir mal. E estávamos a precipitar mais. E isso, obviamente, que depois de veres de 2 empates para uma equipa que quer ser campeã, chegar ao intervalo e isto ainda estar 0-0, tanto é que eu ao intervalo tenho uma conversa muito tranquila com os jogadores. E expliquei como é que o Tiago Azevedo havia de fazer nas bolas paradas, no canto, sair do primeiro posto para a entrada do Walter e essas coisas todas, e até resulta num dos golos. E, portanto, falei tranquilo com eles e depois fomos para a segunda parte e resolvemos a situação. Mas isso tem a ver com isso, com o facto de nós virmos de 2 empates e de equipa, lá está. Tornar as coisas competitivas é preciso haver alguma pressão, porque... às vezes já há equipas que perdem jogos porque deixa-se muito fazer aquilo que os jogadores querem jogar só. E um desporto coletivo é preciso às vezes analisar bem o coletivo e pressionar no sentido de fazer jogar a equipa. Não é? Exatamente. O Pedro também agora tem, de certa forma, desculpa lá, mas tem que defender também os jogadores. O Zé Carlos foi o Zé Carlos que bateu o canto para o 2-0. A jogada estudada foi o Zé Carlos que meteu lá a bolinha direitinho onde o Mister perdeu. Para cá, agora... O Zé, eu vou dizer uma coisa. Mas agora vou dizer uma coisa. Diz. O Mister estava a falar em pressão, que é preciso pressão. Às vezes nós temos jogadores a fazerem pressão. E o Zé Carlos às vezes é um desses. O Zé Carlos, já agora para o Zé, pá. O Zé, obviamente, está a fazer um bom campeonato, surpreendeu-me até pela positiva. Está a fazer um bom campeonato e eu creio que como lateral esquerdo, no Mosteiro da Arouca era o Cides, que era um jogador da terra e era o gajo que jogava mais e ele, não me lembro bem, pronto, se calhar não teve tantas oportunidades, entretanto eu também saí e tal, mas o Zé está muito bem. Mas às vezes, como ele passa muito na lateral e perto do banco, e o banco ali é muito próximo do campo, ele às vezes vai a passar e vai um bocadinho mais lento e eu apetece-me dar-lhe um pontapé naquele rabo e anda-se muito a andar. Anda lá, Zé. Quando ele começa a correr com aquele rabo para trás, eu apetece-me dar-lhe um pontapé. Mas está bem, então daí você também o considerar como a Bombinatel. Opa, não, mas atenção, Josué, eu tenho que conversar contigo, porque fizeste um comentário sobre o Marcelo que eu tenho que ver isso, pá. Então, do Marcelo, estavas com saudades de ver o Marcelo no Balneário, mas que é isto? Deixa eu não admitir, isto é uma equipa de machos, pá. Era. Já foi. Atenção. O Marcelo, quando me vem para os treinos de fio dental, desculpa, aqui não dá com nada. Uma pessoa, mesmo que não queira, tem que cuidar. Mas o Zé está mais próximo do Alex Telles.
E agora a Catarina é que ficou. Muito bem. Você ainda tem aquela picatrina. Sim, força, Pedro. Deixa-me só reforçar que, para além destas coisas, há outras coisas no balneário dignas de registro, e uma delas, de há 5 anos para cá, só é a toalha e os boxers de leite. Toda a gente que participa no balneário sabe que é a toalha de leite, os boxers do leite não, os boxers do Tiago. Portanto, toda a gente sabe o que é isto. Foi só uma parte. Falar nisso, só aqui uma questão, e até vou fazer aparecer aqui, que vocês entretanto têm que terminar, vou fazer aparecer uma pessoa que tem saudades do Marcelo. Macaco, exatamente, tu podes perfeitamente. Tem saudades do Marcelo e está-me sempre a dizer, a chatear, que gostava de ir a uma live com o Marcelo. São eles os dois. E o Sr. Carlos. Vamos fazer isso acontecer, então. Temos de fazer isso acontecer. O Marcelo e o Macaco numa live. Vou perguntar se estes boxers desaparecidos não eram de Tiago. Eu vou fazê-lo aparecer só um minuto. Ó, Macaco! Ó, Mister, enquanto eu... Espera aí, deixa eu trazer o Macaco. Então, é este Josué é isto. Este é o Macaco que tem saudades do Marcelo e viu ver no balneário. E este é ele. Principalmente porque gosta da banana do Marcelo. É só por causa disto. Pronto, Macaco, sai daí. Pronto, eu vou pedir agora a vocês que e este é os boxers. Provavelmente que alguém se esqueceu no último treino. Opa, não são meus. Eu gosto muito de Batman, mas não são meus. Quem se for que se acuse. Mister, eu vou começar por si. Vamos ficar por aqui a live. A live já está com 1h20. Vamos ficar por aqui. Agradecer, antes de vos dar pela última vez a palavra, agradecer aqui uma mensagem do Ruben de Silva, que diz que nós somos a melhor equipa a nível jogado e organizado, que é um prazer jogar contra nós. Muito obrigado, Ruben. Obrigado por essas palavras. Também dizia Mister que o Patrick disse que o Ruben não pode vir à live porque tem exame amanhã. Não pode vir à live por causa disso. E pronto, eu dava ao Mister então as últimas palavras, o que quer dizer para se despedir aqui da malta que esteve a assistir e que esteve aqui a participar connosco na live. Ora bem, eu termino da forma como comecei para falar, porque é muito importante nesta altura, porque nós neste momento vivemos uma doença que é o Covid-19, que é uma doença bastante cruel para as pessoas de idade. Espero naturalmente que aos jogadores e ao universo palhota, quando tudo isto terminar, encontre toda a gente bem de saúde. Para os pré-idosos ou jovens adultos, para terem muita confiança, porque isto é uma doença que nós podemos muito bem lidar com isto, porque não será assim tão letal a nossa faixa etária. E pedir a toda a gente, eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto, pedir a toda a gente, quando for levantado o estado de emergência, para que as pessoas saibam ser responsáveis, porque é demasiado também, é demasiado penoso nós voltarmos a ser confinados. Não é por mim, porque eu estou a trabalhar, mas é demasiado penoso para quem tem negócios, para a economia, para tudo. E, portanto, nós temos que ser bastante responsáveis quando vamos ao restaurante, quando vamos ao café, quando vamos a qualquer lado. Temos que ser quase como polícias uns dos outros e criar responsabilidades no outro para que as coisas funcionem e para que a vida volte à normalidade. Nós temos um mundo tal e qual como era, ou se calhar ainda melhor, com pessoas cada vez melhores. É isso que eu peço a toda a gente. E um abraço a toda a gente e espero muita saúde para toda a gente, ok? Obrigado, Mister. Um grande abraço. Fique por aí. Virtual.
fique por aí enquanto o resto das pessoas se despede, que eu também depois tenho de dizer umas palabritas ao fim. Pedro, passo-te então a palavra para se despedir da malta, para dizer as tuas últimas palavras desta live. Olha, obviamente que eu sou suspeito para falar, mas esta é uma iniciativa espetacular, e dá para matar as saudades ao longe, digamos assim. Espero que estejam por aí noutras lives, nas próximas lives, os Bairradas, os Jardeis, os Jugos Cardoso, a malta de outros anos, porque quem sente e quem passa pelo Palhota, acima de tudo, deve deixar muito para além daquilo que é os títulos, mas que é a alegria de estar num grupo e num balneário como este. A ti, Loureira, a Catarina, ao Lietzen, ao Ramo, os parabéns por esta iniciativa, é muito, muito boa, e que possam continuar com esta iniciativa. E quanto ao Mister, ao Josué, ao resto dos jogadores, em julho ou agosto ou para o ano, lá estaremos para continuar o nosso objetivo. Muito bem, obrigado Pedro. Josué, Obrigado. Últimas palavras sobre esta live e sobre o que quiseres. Acho que é difícil dizer mais depois do que estes dois grandes homens disseram. Só dar um grande e forte abraço a este pessoal que está em casa e que tenho saudades dele, como é óbvio. Saudades do Mister, saudades do Pedro, saudades do balneário, saudades de fazer as minhas palhaçadas com os conjuntos. Tenho saudades de voltas e estará para breve, estamos todos novamente juntos. Nem mais. Bem, cabe-me a mim então terminar a live. De recordar que nós vamos tentar fazer, como eu sempre digo, vamos tentar fazer estas lives diárias. Quarta-feira, já posso adiantar, quarta-feira vai estar aqui a equipa da comunicação do Palhota. Eu vou estar à conversa com o Pedro, com a Catarina e com o Diogo. Comigo também, somos nós 4 que fazemos a gestão e tratamos de tudo o que é comunicação para as redes sociais do Palhota. Vamos estar aqui um bocadinho à conversa. E amanhã vamos ter um programa enorme, porque vamos ter as pessoas mais importantes de um plantel. Vamos ter aqui os guarda-redes do Palhota. Vou estar eu, o Mé, o Bairrada, e vamos tentar ver se o Carneiro também consegue vir. Daquilo que tu disseste, chamar o pessoal antigo. Vamos começar com o Bairrada amanhã. Tem que ir alguém de casa do Bairrada para ligar o computador, que eu tenho bracinhos. Eu estou a ver que vai ser uma live muito engraçada amanhã. Daquilo que eu já estou a ver, o Bairrada também é um daqueles que mais interage aqui nas lives, e com certeza vai ser uma live muito, muito engraçada amanhã. Vamos tentar trazer o Carneiro também, o Perna também, vamos ver se conseguimos, mas pelo menos nós 3 estamos garantidos, eu, o Meio, o Bairrada, e de certeza que vai ser uma live muito, muito engraçada. Para terminar, dizer que o Patrick disse que está a dizer ao Josué que o autocarro já vai partir, por isso o autocarro vai partir. Meus senhores, foi um prazer estar aqui esta horinha, quase horinha e meia convosco. Como vocês dizem, e é verdade, nós estamos cheios de saudades. Ao Mister, eu juro que quando começar o treino eu não peço para sair mais cedo, porque já estou com uma fome de treinar incrível. Um grande bem-aja a todos. Amanhã estamos cá outra vez. Fiquem em casa, protejam-se e sejam felizes, e vamos lá passar isto aqui para começarmos a fazer aquilo que mais gostamos. Grande abraço a todos e até amanhã. Um abraço, obrigado. Um abraço. Até amanhã.